Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Victor Damião e nesse vídeo eu irei começar a falar sobre as 5 primeiras das 70 graphic novels essenciais da DC Comics. Então, esse é o primeiro vídeo de muitas partes, fica comigo até o final para saber quais são essas 5 primeiras HQs essenciais da DC depois da vinheta. A DC Comics foi o berço de algumas das histórias em quadrinhos e graphic novels que definiu e mudou o mundo das HQs, como Watchmen, Batman, o Cavaleiro das Trevas e Sandman. E também clássicos contemporâneos como Superman, Terra 1 e Vampiro Americano. E em 2013, pela primeira vez na vida, a DC Comics compilou uma graphic novel mostrando quais eram as graphic novels essenciais para os leitores começarem a ler. E essa publicação se tornou anual até os dias atuais. Então a ideia desse vídeo é mostrar a você quais foram essas graphic novels essenciais que a própria DC fez. E nessa lista você terá as obras dos melhores autores, escritores e desenhistas da indústria dos quadrinhos da DC Comics. Esta lista a seguir pode ser usada como um recurso importante para novos leitores e fãs que buscam um novo ponto de partida. Não uma lista de melhor ou pior, do pior ao melhor ou algo assim. Ele é um guia e não segue uma ordem direta ou cronológica. Você pode começar a ler por qualquer uma delas. Então, por décadas, a DC Entertainment esteve na vanguarda, da revolução das histórias em quadrinhos, publicando as histórias mais aclamadas dos maiores talentos da indústria, como o Watchmen, que já falei, de Alan Moore e David Gibbons, e também a Batman Terra 1 de Geoff Johns e Gary Frank. A DC Comics, a Vertigo e até a Mad, reforçaram isso com o tempo. As histórias em quadrinhos não são apenas como um meio para entreter e se divertir, mas também como uma das maiores formas de arte da cultura pop, a nona arte. Só um problema, por onde eu começar a ler, não é mesmo? Então, já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder as outras partes que virão e fica comigo até o final, pois nesse vídeo eu irei apresentar e mostrar um ponto de entrada fácil para todos aqueles que desejam saber exatamente por onde começar a ler, ou até mesmo para fãs que talvez desconheciam da obra ou que estava na gaveta e ainda não tinha oportunidade de ler. Para novos leitores, essa lista será o portal perfeito para começar a explorar a amplitude e profundidade da biblioteca abrangente da DC Comics, desde os primeiros contos de super-heróis da DC, até histórias da vanguarda da Vertigo. Todo fã da DC sabe como pode ser assustador olhar para uma prateleira de histórias em quadrinhos e não saber por onde começar. Mas eu espero ajudar a orientar os novos leitores sobre qual é o melhor ponto de partida e entrada nos quadrinhos em geral da DC Comics. Então chega de enrolação, e vamos para a lista. Em primeiro lugar temos Watchmen, a maior graphic novel de todos os tempos, uma obra de implacável realismo psicológico onde foi um marco no meio das histórias em quadrinho. Os aspirantes a heróis de Watchmen têm perfis psicológicos incrivelmente complexos. É sombrio, é violento, é divertido de ler. Watchmen é uma história em quadrinhos como nenhuma outra já feita antes. Uma das histórias em quadrinhos mais influentes de todos os tempos. É um best-seller perene. Então por isso que ela é republicada várias e várias vezes. É considerada uma porta de entrada para todo o meio das graphic novels. Essa é a história de Alan Moore e David Gibbons. É referência contra a qual todas as outras histórias em quadrinhos e graphic novels são julgadas. Mas do que se trata o Watchmen? Pois bem, ela começa com um mistério de assassinato, que se tornou uma conspiração nacional. O Watchmen examina as vidas da equipe de super-heróis de mesmo nome, enquanto eles parecem decair ao lado da América cada vez mais sombria ao seu redor. Rorschach, Coruja, Espectral, Dr. Manhattan e Ozymandias se reúnem para investigar quem está por trás do assassinato de um companheiro de equipe, mas descobre que a verdade pode ser ainda mais sombria do que o mundo que procura proteger. Essa graphic novel também foi adaptada para um filme com o mesmo nome há alguns anos atrás, e teve uma série lançada recentemente agora com o mesmo nome, mas que é uma sequência desses eventos da graphic novel, não do filme. Logo ela é ambientada no mesmo universo de Watchmen. Para você entender todos os easter eggs e referências, é melhor ler a graphic novel. Então o link para você adquirir essa graphic novel e todas as outras
dessa lista estarão aqui embaixo na descrição. Em segundo lugar, temos Batman, o Cavaleiro das Trevas. A maior história do Homem-Morcego. Esse quadrinho foi outro que mudou o percurso dos quadrinhos, além de ser épico. 10 anos depois, um Batman envelhecido se aposentou, Gotham City afundou ainda mais na criminalidade, na decadência, em sua ausência. Agora, quando a sua cidade mais precisa dele, o Cavaleiro das Trevas retorna em uma labareda de A Glória, acompanhado por Carrie Kelly, sua adolescente Robin. Batman deve voltar às ruas e defender Gotham. Aclamado como uma obra-prima dos quadrinhos O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que é o mesmo que escreveu 300 e Sin City, ele reinventou o lendário protetor de Gotham, e essa graphic novel continua sendo uma das histórias mais influentes já contada nos quadrinhos, e foi uma das inspirações para o filme Batman vs Superman. Essa graphic novel também ganhou uma adaptação, só que em animação, em parte 1 e parte 2. Em terceiro lugar, temos Sandman Volume 1, que é chamado de Prelúdios Noturnos. O primeiro volume da série definitiva da Vertigo, da lenda Neil Gaiman, Sandman, é considerado como uma das HQs mais inteligentes de todos os tempos. A longa série de Neil Gaiman tornou os quadrinhos de fantasia fantásticos. Sandman é um mito moderno, um dos maiores épicos da história dos quadrinhos. O primeiro volume de Sandman mostra como um ocultista tentando capturar a morte para ganhar pela vida eterna acaba prendendo a entidade errada, o irmão mais novo da morte, que é o Sonho. Após sua prisão de 70 anos e eventual fuga, o Sonho, também conhecido como Morpheus, parte em uma busca por seus objetos perdidos de poder para recuperar seu papel como guardião dos sonhos, do sonhar. A série transcendente de Sandman, do autor best-seller do New York Times, Neil Gaiman, costuma ser rotulada não apenas como o título definitivo da Vertigo, mas também como uma das melhores realizações na narrativa gráfica. Gaiman criou um conto inesquecível das forças que existem além da vida e da morte, tecendo mitologia antiga, folclore e contos de fadas, com sua própria visão narrativa distinta. Sandman irá ganhar uma adaptação agora pela Netflix, e você poderá ver uma outra visão de Sandman, que é em live action, mas você irá precisar da base para entender todas as referências, então você deve ler esse volume primeiro. Em quarto lugar, temos Batman Ano 1, a história de origem atemporal do Cruzado Encapuzado. Não é apenas uma das HQs mais importantes já escrita, essa também está entre as melhores do Batman. Esta é uma história que nenhum verdadeiro fã do Batman deveria ser capaz de resistir de ler. Nunca houve uma narrativa como essa do Homem-Morcego antes. Em 1986, Frank Miller e David Mazzucchelli produziram esta reinterpretação inovadora da origem do Batman, de como ele é, de como ele vem a ser, às vezes descuidado, ingênuo. Então este Cavaleiro das Trevas está longe de ser o vigilante perfeito que ele é hoje. Em seu primeiro ano como Batman, ele sente seu caminho em Gotham City muito mais sombrio do que quando ele a deixou antes. Seu voto solene de extinguir o elemento criminoso da cidade é apenas metade da batalha. Junto com o Tenente James Gordon, o Cavaleiro das Trevas também deve lutar contra uma força policial ainda mais corrupta do que a escória que está nas ruas. Batman 1 é uma das maiores histórias em quadrinhos do Batman de todos os tempos. É atemporal em seu apelo. Então esta obra-prima se destaca no campo lotado de quadrinhos produzidos até hoje. Essa graphic novel também foi adaptada para uma animação de mesmo nome. Então, em quinto lugar e último lugar na nossa lista de hoje, temos V de Vingança. Um retrato sombrio de opressão e resistência, definido contra o contexto da Inglaterra no futuro distópico. O V de Vingança tem implicações sérias e retumbantes para o nosso tempo e lugar até os dias atuais. Uma história em quadrinhos visionária que define uma narrativa sofisticada. O best-seller de Alan Moore, V de Vingança, é um retrato aterrorizante de totalitarismo e resistência de magnificante ilustrado pelo artista David Lloyd. Situado em uma Inglaterra futurista totalitária, um país sem liberdade ou fé, um homem misterioso com uma máscara branca de porcelana ataca os senhores opressores em nome dos que não têm voz. Esta poderosa história, que detalha a perda e a luta pela individualidade, uma pedra de toque cultural e uma duradoura alegoria até os dias atuais, como uma máscara usada
como Revolução, e é mais conhecido por causa do filme adaptado alguns anos atrás, mas a leitura é obrigatória. E essas são as nossas 5 primeiras graphic novels essenciais de hoje, e para qualquer leitor novo ou antigo de comics que deve ler. Então todos os links para adquirir essas graphic novels estarão aqui embaixo na descrição. Obrigado por assistir, desculpe pela gagueja algumas vezes, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, né? E para ver também a parte 2 e as seguintes das graphic novels essenciais da DC. Então até mais, pessoal, fui!